Filmes de terror, financeiramente falando, são um ótimo negócio, porque eles custam pouco e faturam muito, mas são esnobados pela crítica. Em julho de 2017, o escritor e resenhista Steve Rose popularizou o termo pós-terror para caracterizar filmes como A Bruxa, Hereditário, Corrente do Mal e assim vai. Só lembrando que esse tipo de filme sempre existiu. Mesmo com altas notas, ainda sofrem resistência nas grandes premiações, como por exemplo Pearl, que não concorreu a nenhum Oscar, nem mesmo para melhor atriz para Mia Gotti, que entregou a melhor atuação do ano. Agora imagina só, filmes de terror trash, história rasa, mesmo assim contendo furo no roteiro ou roteiro no furo, e atuações péssimas. Odiados pela crítica e até mesmo pelo público. Mas eu assisti e gostei muito, e vou falar o motivo de cada um. 13 filmes de terror ruins em que eu gosto. Em Maligno de 2019, já se inicia com uma mulher fugindo de um perigoso serial killer. Ela consegue chegar na polícia, mas já está com a mão decepada. E é justamente isso que ele faz antes de matar as suas vítimas. Com a ajuda dessa sobrevivente, a polícia monta uma operação e consegue emboscá-lo. Tendo resistência desse maníaco, ele acaba sendo morto a tiros, mas de alguma maneira a consciência desse completo sádico acaba sendo transferida para um recém-nascido, chamado Miles. Meu Deus. Na sua adolescência, a consciência desse serial killer começa literalmente a possuir o corpo desse garoto, e sua mãe começa a perceber comportamentos perturbadores. Tem uma cena que me dá arrepio só de lembrar, quando Sarah entra no quarto de Miles e ele olha com uma cara muito estranha para ela. Okay? Tallulah! Get. What did you say, Mommy? Nossa, você é muito feio. Temendo pela sua vida e de sua família, Sarah precisa investigar o modo de parar com tudo isso. Mas ela precisa ser rápida, porque o serial killer está tomando por completo o corpo de seu filho, e cada vez ficando mais fissurado por mãos. Prepare-se para momentos realmente assustadores e muitos sustos. Come here, baby. Come here, Mommy. Tem uma clara inspiração em A Profecia e usa um amontoado de clichês atuais, mas é feito de forma muito eficiente e assustadora, vale muito a pena assistir. Terrifier, o primeirão que está disponível na Prime Video, e se você não tem nem desculpa para não assistir, porque ele está completo e dublado no YouTube, só fazer a pesquisa que você encontra. Você tá bem? Quem assistiu o segundo e o terceiro e gostou, não pode deixar de assistir esse aqui de forma alguma, porque ele tem seu próprio estilo e eu acho o mais sombrio da trilogia. Mesmo com baixíssimo orçamento, o efeito prático das mortes estão no mesmo nível dos outros dois, e aqui é onde o arte está mais imprevisível. Como, por exemplo, não reage de imediato quando tira uma selfie dele junto de provocações, tira a própria vida quando vai ser pego pela polícia e quando está em desvantagem ele usa uma arma de fogo, quebrando vários estereótipos dos vilões slasher. Outra coisa que eu achei muito interessante é que a protagonista morre na metade do filme, à la Hitchcock e Tarantino. A falta da história é compensada por momentos imprevisíveis, e tudo se conecta muito bem com os outros dois filmes. Para um filme de $35 mil, é entregue aqui uma maquiagem excelente, vilão inesquecível e um cenário sujo e cheio de ratos. Vale a conferida. Eu posso dizer minha última vontade? Não! Tubarão Mar de Sangue eu assisti no cinema e está disponível na Netflix. Se você não tem, também não tem problema, está disponível completo e dublado no YouTube, só fazer a pesquisa que você encontra. E olha, tirando o clássico de 75 de Spielberg, esse foi o filme de tubarão que mais me assustou. Com a aprovação de 30 da crítica e 27 do público, o filme tem seus defeitos, como ideias estúpidas dos protagonistas, roteiro raso e final tosco.
Mas para mim as qualidades se sobressaem, como por exemplo o cenário, que é muito bem aproveitado, deixando bem assustador. Depois de 2 jet skis se colidirem, 5 jovens ficam à deriva no meio do mar. Chegou a hora de você encher o peito de ar e gritar: fudeu! Durante o dia, não tem como se proteger do sol, deixando queimaduras na pele. Durante a noite é muito frio, e não tem espaço para todos subirem no jet ski, que também não é muito bom, ele fica balançando com as ondas toda hora. E em meio a esses 1000 filmes de tubarões bagaceiros, onde acontece um ataque a cada 5 minutos, mas não dá para ver nada porque é filmado muito em cima e a câmera fica tremendo toda hora? Ou é um CGI muito ruim? Esse aqui, quando acontece o ataque, que são bem poucos, ele é muito visceral e assustador. Os personagens durante os ataques não são mortos de imediato. Por vezes até saem vivos, mas com cortes profundos, pernas quebradas e sangue escorrendo. Então, somente a presença do tubarão, vendo a sua barbatana de longe, já deixa muito assustador, até mesmo antecipar a sua aparição, com momentos que preparam jumpscare, como por exemplo a protagonista olhando com uma máscara de mergulho debaixo d'água. Quais as suas últimas palavras para ela? Corre, piranha, corre! Ele pode aparecer de qualquer canto. Junte a isso a esse cenário inóspito que não tem nenhum tipo de ajuda. Um momento que me dá muita aflição é quando a protagonista fica presa no relógio de uma das vítimas do tubarão. Ela é puxada para baixo do mar naquele infinito e não consegue se soltar. Esse momento me assusta até hoje. E não se esqueça de deixar nos comentários a sua opinião sobre os filmes que eu citei até aqui. Acharam eles bons ou não? Quero muito saber. E o tubarão não vai comer o dedo de vocês se deixarem um like, não tem problema nenhum. Se estão gostando do vídeo, considerem se inscrever. E ativem o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Não solte que assisti recentemente nos cinemas e fiz a crítica. É bem assustador e cheio de interpretações. Não é explicada a origem da entidade e nem é mostrada com muita clareza a sua forma. Você é horrível! Sua monstruosidade é incurável! O único vínculo protetor de uma mãe, personagem de Halle Berry, e seus 2 filhos pequenos é a casa, saindo de lá com segurança somente amarrados com cordas. Desobedecendo essa regra, a pessoa que a fez será imediatamente possuída. E segundo a mãe, a sociedade não existe mais. Mas quando um dos gêmeos começa a questionar a mãe e não seguir mais as regras, coloca toda a família em risco. Mas o filme deixa muitas perguntas em aberto. Recentemente vi uma notícia em que Halle Berry comentou que a produtora tem interesse de fazer uma sequência e uma pré-sequência. Se isso se concretizar, eu quero muito assistir, já estarei na estreia, porque achei esse universo muito bom. A Fera Assassina é um filme de lobisomem e também está completo e dublado para assistir no YouTube, só fazer a pesquisa que você encontra. Inicialmente ele entrega ser um filme de baixo orçamento pela fotografia e atuações, mas ele é muito divertido e tem excelentes efeitos práticos. E ele vai te surpreender, caso você esteja ciente que é um filme trash. Um grupo de jovens vai passar as férias em uma cabana isolada, mas durante a noite, um a um, vão sendo destroçados. Você é um... O diferencial desse filme é que o lobisomem mantém a inteligência, conseguindo até mesmo falar, sempre mantendo o sarcasmo e o sadismo muito bem apurado.
citando até mesmo as falas do lobo mau da Chapeuzinho Vermelho. Porquinhos, porquinhos, me deixem entrar. Você falou agora! Acabou de falar! O sadismo do lobo não tem limites, chegando até a abusar de uma das garotas. Ela é minha namorada! Aqui a expectativa é subvertida a todo momento. Como, por exemplo, se fosse outro filme, a parte da cabana ficaria durante toda a sua duração. Mas nesse filme fica só durante 15 minutos. O protagonista Derek e a sua amiga conseguem fugir num carro. Eles conseguem voltar para casa, mas isso é só o começo. Porque Derek começa a suspeitar que o seu padrasto é o lobisomem. Tem mais alguma coisa que poderia dizer ao xerife sobre o que viu? Colocando a sua vida de Samantha, que é a outra sobrevivente, e de sua mãe em risco. Aí o gore é deixado para momentos mais pontuais, apostando no suspense. Mas o filme é sempre divertido. Lua cheia. Ele só teve uma avaliação da crítica, sendo negativa. Então, somando, seria 0. E 33% do público. Renascida do inferno, o cientista Frank e sua namorada Zoe conseguem o impossível: ressuscitar animais que foram mortos. Mas durante um dos experimentos, Zoe acaba sofrendo uma descarga elétrica e morre. Sem ter opções, Frank tenta o experimento nela. E apesar de ela ter voltado à vida, ela começa a ter comportamento estranho e inteligência sobre-humana. Como se nesse momento em que ela morreu, ela foi para o inferno e algo a possuiu voltando com ela. Então, o grupo tem que fazer ela não fugir do laboratório, tendo momentos muito tensos, inventivos e me deixou bem assustado. Nota 13 no Rotten. A Volta dos Mortos-Vivos, parte 2, de 1988, se inicia com um barril misterioso caindo de um caminhão do exército, bem no cemitério. Um deles acaba abrindo e traz de volta à vida os mortos. Nesse aqui, adotando um tom mais cômico do que o primeiro. Mas eu acho ele ainda mais divertido do que o primeiro. O zumbi saindo da terra é muito engraçado. Os efeitos práticos dos zumbis, todo em decomposição, é excelente. E aqui os zumbis eles mantêm a inteligência, correm e falam. Foi no primeiro filme em que colocou na cultura pop em que zumbis comem cérebro. Ah, que legal. Legal mesmo. A trilogia é excelente, o que veio depois é só bagaceira. Nota 5 no Rotten. Cabana do Inferno é o primeiro filme dirigido por Eli Roth. Tem um desenvolvimento bem imprevisível, porque o filme é diferente. O diretor foi elogiado até mesmo por Tarantino. Conta a história de 5 jovens que vão tirar férias numa cabana nas montanhas. Sexta-feira 13? Não, aquele com a cabana na floresta. O massacre da Serra Elétrica. Não, aquele com a cabana na floresta. O chamado? Aquele com a cabana na floresta. Tudo vai muito bem, até aparecer um homem bastante doente, que tosse e cospe sangue. Querendo ajuda e aproximação, ele acaba sendo atacado pelos jovens, chegando até a perder a vida. É melhor que se renda! Eu prefiro morrer do que perder a vida! Mas ele passa para os jovens uma doença terrível que necrosa a pele. Tem momentos realmente nojentos e chocantes, com excelentes efeitos. Nota 66 da crítica e 44 do público. O Massacre da Serra Elétrica, O Retorno de Leatherface, que está disponível na Netflix, apesar de ter protagonistas simplesmente detestáveis, descaracterização do vilão
e um roteiro raso e cheio de furos, Bom dia! é um filme curto com mortes violentas e, relevando os defeitos, ele é muito divertido. Mano, o que você tá fazendo? Se fizer besteira, a gente te cancela. O diretor não tem habilidade para dirigir, mas ele manda muito bem na fotografia. Ótima opção para passar o tempo. Não se compara e nem se deve comparar com o original Sentencista, assim elevando muita diversão. E a propósito, boa parte da diversão se deve pela tosqueira. Nota 30 no Rotten. O Exorcismo Sagrado é outro filme que se encaixa na diversão por toda a pirotecnia envolvida. Já se inicia com o exorcismo dando muito errado. A possuída sabe a fraqueza do Padre Williams, e ele acaba cometendo um terrível sacrilégio. 18 anos depois, seus pecados voltam a assombrá-lo. É um filme venezuelano que consegue fugir da maioria dos clichês do subgênero dos filmes de possessão, e entrega um terceiro ato maluco e bem acelerado. Nota 57 no Rotten. Um Lobisomem Americano em Paris, de 1997, que está de graça, completo e dublado para assistir no YouTube, tem uma tarefa muito cruel: ser a continuação de Um Lobisomem Americano em Londres. Clássico cult que sempre foi usado de referência quando o assunto é efeito prático. Nesse aqui, usando efeitos especiais, que foram muito criticados. Mas mesmo se você ver ele hoje, os efeitos especiais estão muito acima da maioria dos filmes de terror atuais, e ainda é bem assustador. Conta a história de dois jovens americanos turistando nos marcos culturais de Paris. Eles conseguem até mesmo ilegalmente subir no topo da Torre Eiffel. Lá em cima, Andy conhece a misteriosa Serafine, que está querendo tirar a sua própria vida, mas ele não sabia que ela é um lobisomem. Ou seria lobo e mulher? Que seja, tem toda uma sociedade de lobisomens, e Andy e Brad acabam se envolvendo. Não é. Nota 7 no Rotten. Sexta-feira 13, a refilmagem de 2009, dirigido por Marcus Nispel, dá também refilmagem Um Massacre da Serra Elétrica de 2003, que é excelente. Aqui ele consegue atualizar o Jason de forma exemplar, deixando ele mais mortal do que nunca. O início faz referência com parte 2, sendo as cenas de aberturas mais longas da história do cinema. No caso desse aqui, já se inicia com um grupo gigante de jovens sendo massacrados. Só para logo depois entrar outro grupo e morrer também de forma muito criativa. Como é mesmo o nome deles, hein? Steve e Dirk. Sal e Dane. Sam e Dean? É isso! Está dizendo que tem um livro? Como aqueles caras dos livros. Como é mesmo o nome? Sobrenatural. Ele monta estratégias, usa armadilha de urso e pela primeira vez ele corre. A crítica nem o público gostou desse filme, eu simplesmente adorei. Cadáver de 2018 é um filme que tem a faca e o queijo na mão, mas infelizmente ele desperdiça boa parte de suas ótimas ideias. Se inicia com o exorcismo dando muito errado, ceifando a vida da mulher. Acontece um salto no tempo de 3 meses. Conhecemos a protagonista, a policial Megan Reed, que está afastada de suas atividades e trabalhando em um necrotério. E é aí que ela recebe o corpo dessa possuída, que obviamente está sem vida, mas o demônio continua lá dentro dela. Eu tô bem, mas eu posso te ligar depois? O cenário é muito assustador, junto das lesões e o olhar do corpo, que a qualquer momento parece que vai se levantar. Eu ouvi o corpo respirar. Eu vejo gente morta. Mas você trabalha em um necrotério. Mas o filme aposta nos clichês mais batidos,
como por exemplo vultos e conferências em câmeras até achar algo. Táticas que foram usadas muitas vezes, mas se usadas de forma correta pode ser muito assustador. Aqui por vezes sim e por vezes não. Como por exemplo a aparição e as mortes parecem que são aceleradas. E ao contrário de Autópsia, a parte do suspense se perde ao mostrar a possessão já no início. Mas mesmo assim o filme dá medo, nota 22 no Rotten. Então seria isso, pessoal. Não se esqueçam de comentar a lista de filmes de terror ruins em que vocês gostam. E se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever. E ativem o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E assista também 13 vilões de filmes de terror que serão ícones no futuro. E 11 filmes de terror gore e perturbadores. 5 filmes com plot twists surpreendentes. E 11 filmes de ação ruins, mas muito divertidos. Até o próximo vídeo e tchau!